Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo BTG Pactual Fundo de CRI, código de negociação FEXC11. Como o próprio nome já diz, é um fundo de recebíveis. Só que mais do que isso, é o primeiro fundo de recebíveis do mercado, lançado lá em 2009. Vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, vamos olhar aqui no site do Clube FII. A gente vai ver que ele é um fundo então de junho de 2009, um fundo aí que já passa de 11 anos de existência. Atualmente ele é gerido pelo BTG Pactual e também é administrado. Eu digo atualmente porque o fundo não foi criado dentro da BTG. Houve depois da criação dele, alguns anos depois, uma assembleia que mudou a gestão e a administração. Atualmente ele não faz parte do IFIX, porque o IFIX demanda certos padrões de liquidez que o fundo atualmente não atende. Se a gente olhar as cotações, claro, em 10 anos, mais de 10 anos, a gente vai ver muitas altas e baixas. Então, lançado a R$100, ele chega a bater um máximo ali acima de R$130 em 2012. Aqui foi um período de boom muito grande dos FIIs. Depois, aumento da taxa Selic, os fundos vão sendo pressionados para baixo. A gente chega a uma mínima aqui, inclusive abaixo de R$90 no começo de 2016. O fundo se recupera, altas e baixas, altas e baixas. Vamos dar um zoom aqui para um período um pouco mais próximo. Aqui, segundo semestre de 2019, com boa estabilidade. Cai, vai lá a R$75 por causa da pandemia, do coronavírus, se recupera e vai girando aqui na base de R$100, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Atualmente o fundo negociado a R$ 93,89 no momento que a gente grava esse vídeo. Lembrando, alguns podem dizer, mas de tal quem comprou aqui sempre está no prejuízo até hoje? Não, se a gente incluir as distribuições, a gente vai ver que o fundo praticamente só deu lucro. Em qualquer momento que você investiu, se você segurou um mínimo tempo, você praticamente sempre teve ganhos. Lembrando que aqui não é o reinvestimento, é incluindo as distribuições mesmo, como se você guardasse elas embaixo do colchão. Vamos falar dessas distribuições então. A última distribuição de 55 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,59. Quando a gente vai olhar os últimos 12 meses, distribuiu R$ 8,25, o que dá um dividend yield de 8,79. Claro, em 10 anos também as distribuições viram muitas altas e baixas. Mesmo que a gente exclua essa primeira barra aqui, bastante anormal, a gente vai ver que já teve momentos de distribuir R$1, R$1 e alto, R$1,80, R$2, já teve momento de distribuir 32 centavos, já teve momento de distribuir R$1, R$1,20, R$1,10, já teve momento de distribuir 29 centavos, teve momento de distribuir R$1,05, 46 centavos, quase R$1, 60 centavos. Isso é normal nos fundos de CRI, a gente vê às vezes momentos de distribuições mais altas, momentos de distribuições mais baixas. Olhando aqui os últimos meses, a gente vê distribuições de 1,15, de 90, de 85, distribuições de 45, 50, 55 centavos. É normal desse mercado. Se a gente olhar o valor patrimonial, a gente vai ver então que hoje o valor patrimonial está em R$ 99,00, o que é um desconto. Então, atualmente, a negociação do fundo está com um desconto de 5%, uma relação PVPA de 0,95, aqui com a referência já de dezembro atualizada. A gente pode ver que ele é um fundo que ele já fez 9 emissões de cota, mas ele passou um bom tempo sem fazer. Se a gente for olhar aqui pelo número de cotas, a gente vê que praticamente desde 2012 ele não fez mais emissões, até porque não era um momento propício. A gente tem uma última emissão aqui de 250 mil cotas aproximadamente, e ele ficou vários anos sem fazer, e fez agora em 2019. A gente tem uma emissão de cerca de 1 milhão de cotas, e em 2020 mais 1 milhão de cotas. Olhando a quantidade de cotistas, a gente vai ver que hoje o fundo tem 10.600 cotistas aproximadamente.
Os fundos só divulgam a quantidade de cotistas desde o começo de 2017. Então a gente vê que ele tinha cerca de 6 mil cotistas, caiu ali para 4.200. Depois veio subindo de uma forma mais orgânica, chegando aqui então a 10 mil cotistas quando ele estabilizou aqui já desde meados de 2020, desde a última emissão. Se a gente for olhar a liquidez, a gente vai ver aqui ele está mostrando os dados de janeiro, né? Como a gente está gravando esse vídeo no último fim de semana de janeiro, aqui o sistema já está pronto para mostrar fevereiro. Então, em janeiro, a média foi de R$345 mil por dia. Se a gente olhar os últimos meses, a gente vai ver 555 aqui em dezembro, mas antes disso 230, 213, 260, 240. Então, um fundo que tem uma liquidez mais baixa, uma liquidez um pouco mais restrita. Olhando em quantidade de negócios, a gente vê aqui nos últimos meses 3, 4, 5, 6 mil negócios mês. O que se a gente trocar então para negócios dia, vamos pensar 20 dias úteis por mês, a gente tem então 200, 300 negócios dia. Para quem vai entrar com posições pequenas, não vai trazer grande dificuldade. Para quem eventualmente quer entrar com uma posição maior, certamente vale a pena dividir isso em compras menores, mês a mês, ou semana a semana pelo menos. E quem quiser ter uma posição grande dentro dele, é importante lembrar que se você precisar sair com velocidade, você naturalmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Você vai ter que, de repente, aceitar vender a um preço mais baixo ou ter a paciência de dividir isso em várias operações. Assim como divide para entrar, divide para sair. Se a gente for olhar aqui na ferramenta até de juros compostos, que eu estava falando sobre o acúmulo dos rendimentos, se a gente pegar desde o começo, alguém que comprou 100 cotas, ou seja, pagou R$100 por ela, investiu R$10 mil e não fez nenhum aporte adicional, e a gente calcular aqui, a gente vai ver que aqui, essa linha preta é mais ou menos aquela linha dos rendimentos que eu falei, sem reinvestir os rendimentos. Teria tido um ganho aqui de R$120, 120%, perdão. Teria começado com 10 mil e estaria agora com 22 mil. Quem veio reinvestindo já chegou aqui a R$30 mil. E se fez ainda aplicações, se ainda foi fazendo um aporte mensal, vai de R$1.000 por mês, então entrou com 10 mil e foi fazendo R$1.000 por mês, terminou então ainda com bem mais. Então, apenas pelo valor das cotas a gente teria 134 mil. Se apenas coletando os reinvestimentos e guardando eles embaixo do colchão, 224, e reinvestindo 262, quase 263 mil. Isso pegando então 10 mil na saída e R$1.000 por mês. Então, isso, claro, isso acontece em praticamente todos os fundos, e é sempre importante a gente lembrar desse poder dos juros compostos. Daí a gente vê que o ponto de entrada, às vezes, se você tem uma disciplina de fazer vários aportes, o ponto de entrada às vezes nem é tão relevante para você ter um ganho expressivo. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório, saiu agora no finzinho de janeiro. Gente, aqui ele começa falando sobre o quadro da pandemia, o impacto no Ibovespa, no IFIX. Fala aqui sobre as novas aquisições. Então aqui é um CRI do Grupo Pão de Açúcar, mais ou menos 10 milhões, com uma taxa de IPCA mais 5,6. E que fala das garantias e também duas operações que foram resgatadas, ou seja, que foi feito pré-pagamento. Foi o devedor quitou antecipadamente. E isso, comentando aqui, que isso gera um impacto positivo para o fundo, porque muitas operações de pré-pagamento envolvem uma multa de pré-pagamento e também porque o fundo pode, por exemplo, alocar em operações com taxa mais interessante. E também o fundo fez uma venda aqui de um CRI específico. Bom, aqui ele mostra a DRE, né? A gente pode ver aqui o lucro por cota e quanto foi distribuído. Então, a gente pode ver que
mesmo com aquelas volatilidades de distribuição. Na verdade, a volatilidade dos lucros é até um pouco mais abrupta, mas o gestor vai tentando amenizar isso, guardando o lucro de um mês, distribuindo no outro, como por exemplo aqui, lucro de 62 centavos, só distribuiu 45, fez um caixa que já cobriu aqui o agosto, julho já fez mais uma gordurinha. Aqui ele mostra aqui os gráficos, as receitas, despesas, coisas sobre liquidez. Aqui sobre a carteira. A gente pode ver que é uma carteira com um prazo, né, uma duration, como a gente chama, bastante curta. Mais de 75% entre 2 e 4 anos. E ainda tem aqui alguma coisa menos de 2 anos. Então, na verdade, até 4 anos é mais de 80%, aí 83%. Geralmente operações mais curtas querem dizer operações menos arriscadas, porque é relativamente fácil você prever as condições do devedor e da economia para os próximos 2 ou 4 anos. Já para operações mais longas, vamos colocar aí de 5 anos para frente, já é mais complicado, então são operações naturalmente um pouco mais arriscadas. Então ele tem um perfil aqui, no questão de prazo, de baixo risco. A gente vê que ele tem 70% das operações, né, do capital em operações residenciais, a gente vai ver o detalhamento um pouco mais à frente, 28% em corporativo e um pedacinhozinho aqui em varejo. Aqui ele bota o rating das operações, até a grande maioria dos ratings é feito pela mesma empresa, que é a Fitch, e aqui tem 2 que são por outras agências de rating. Então a gente vê, se a gente pegar aqui de um A mais para cima, a gente tem então 22 com 30, 52, 61, 75%, né? É uma operação de rating A mais para cima. E claro, outros ratings às vezes não são até operações que começaram com ratings melhores, mas que houve alguma pior e o rating acabou caindo. Sobre os indexadores, ele é balanceado entre CDI e IPCA, um pouquinho aqui em GPM, então 45% em CDI, 43% em IPCA, 10% em GPM e mais um pedacinho aqui em taxa pré e taxa TR. Então a gente vê um portfólio médio de CDI mais 3,05, então por exemplo aquela operação que foi vendida, né, foi resgatada a IPCA mais 1 e pouquinho, na verdade estava abaixo da média e saiu da carteira, vai dar a possibilidade do fundo de alocar em outras operações e melhorar essa média. IPCA mais 6,49 é a taxa das operações IPCA e 8,13 das operações IGPM. No momento, 77% do fundo está alocado em CRIs, tem 22% em renda fixa, aqui algum dinheiro que pode ter sobrado ainda da emissão e também valores que o fundo foi recebendo, né? Todo mês ele está recebendo parcela, então aquele valor está em caixa para o fundo fazer novas alocações, então ele vai girando a carteira. Não só ele gira muito porque ele compra e vende, mas também gira muito porque os prazos são curtos. Então é natural ele ter um pouco mais de caixa do que um fundo que tem um portfólio mais longo. Então ele comenta aqui que a carteira de CRIs residenciais tem uma duration de 3 anos, vamos falar em redondos, e corporativo varejo um pouquinho mais longo, 3,74. Então o portfólio como um todo, 3 anos de duration média. Uma duration bastante baixa. Aqui a gente vê então os papéis, a gente tem então 45 CRIs na carteira, que a gente pode ver quem é o emissor, então a gente vê que o fundo tem contato com diversos operadores, né, com diversas securitizadoras, tem um pedaço importante aqui da Brasil Securities, que isso vem ainda da história do fundo, onde o fundo antigamente era ligado à Brasil Securities, então a gente tem algumas operações aqui carregadas desde aquela época, mas o fundo hoje já tem outras operações vindo de outros players. Então tem operações residenciais, varejo, corporativo. Aqui quem é o devedor, então o crédito está em quem? A gente pode ver que a gente tem alguma participação aqui da Vitacom, que soma aqui mais de 20%. E a gente tem várias operações de pulverizado, ou seja, por exemplo,
Financiamentos de casa própria, financiamentos de loteamentos, onde às vezes dentro de cada CRI desse você tem centenas ou às vezes milhares de devedores. Então é um risco muito espalhado. Aqui é o prazo, é o vencimento final da operação. Quando a gente fala de duration é a média das parcelas que tem a receber. Mas você pode ter prazos bem mais longos do que isso, afinal a gente está falando aqui de uma boa parte de operações pulverizadas, financiamento de imóveis, por exemplo, operações de 30 anos, 25, 15 anos. Então, mas como muitas operações às vezes têm prazos menores do que isso, a duration fica mais baixa. Aqui a gente tem um rating da operação, a taxa da aquisição, né? Porque o papel pode ter sido emitido a uma taxa, mas o fundo adquiriu no mercado secundário de um outro player e pode ter comprado a uma taxa um pouco melhor ou um pouco pior. Aqui qual o índice? A duration de cada papel, então a gente vê que o papel aqui pode ter vencimento 2041, mas a duration é só de 6 anos, porque tem muitas operações dentro dela com prazos mais curtos. O valor de mercado e o quanto isso representa dentro do portfólio do fundo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Talvez vocês estejam com uma curiosidade. Se o nome é BTG Pactual Fundo de CRI, por que o código é FEXC? Bom, o que acontece é que o antigo nome desse fundo era Excellence, se escrevia Excellence. Então, ele trocou de gestora, também trocou de nome, mas preservou o código. Então, talvez, se você é novo nesse mercado e ouvir alguém mais antigo falando do fundo Excellence e você não achá-lo, é porque ele é o BTG Pactual Fundo de CRI. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!